capítulo 2, estabelecido em justiça. Justiça é a palavra-chave nas epístolas de Paulo. Significa a capacidade de permanecer na presença do Pai sem sentimento de medo, condenação ou inferioridade. Eis uma promessa disso: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Isaías capítulo 54,13 e 14. A maior bênção da nova criação é ser estabelecido em justiça, adquirir uma consciência de justiça. Mas nós também temos uma consciência de pecado e fraqueza que nos tem mantido escravos do medo. Como adultos responsáveis, temos consciência das nossas obrigações, mas que senso de vitória e de liberdade teríamos se soubéssemos que somos a justiça de Deus e que estamos firmados nesse fato? A consciência do pecado nos fez escravos da raça humana. Ela destrói a iniciativa das pessoas e é a mais antiga e persistente inimiga da fé. Não se pode ter fé na palavra quando se está debaixo de condenação. Justiça significa a capacidade de estar na presença de Deus. De que valeria a filiação se não tivéssemos justificação? O pai não teria prazer nos seus filhos porque eles seriam medrosos e covardes, se encolhendo de medo. Os filhos nunca desfrutariam a presença do pai. Nenhuma redenção que não incluísse a justificação mereceria ter esse nome. Nenhuma nova criação e filiação seriam dignas desse título se a justiça não tivesse se tornado parte delas. Então, o objetivo da redenção que Deus forjou em seu Filho foi tornar o homem justo. Esse foi o objetivo supremo do Pai. Ele ousou fazer do seu Filho um substituto para a raça humana, pois nós estávamos falidos, entregues ao adversário e impotentes. Efésios capítulo 2, versículo 12, descreve: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança, sem Deus, perdidos aqui. Então, Deus coloca sobre seu precioso Filho as iniquidades de todos nós. Jesus não apenas paga o castigo pela nossa transgressão, como vence nosso inimigo e senhor Satanás, e o despoja da sua autoridade. Em seguida, ele torna a nova criação uma possibilidade em termos legais. Agora Deus pode dar ao homem a vida eterna, a sua natureza. Ele retira do homem a velha natureza, o velho eu e lhe dá um novo ser, uma nova natureza. O homem se torna uma nova criatura segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O velho homem que é recriado é o espírito humano. Então, Deus renova a mente dele, trazendo-a à sujeição ao seu espírito recriado. O novo homem ganha ascendência sobre os sentidos, ou o corpo físico, e se torna senhor de si mesmo em Cristo. Esse novo homem agora é a justiça de Deus em Cristo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21. Nós nos tornamos justos ao recebermos uma nova natureza. Israel tinha a justiça contabilizada a seu favor, colocada na conta deles, mas a nova criatura tem o próprio Deus como sua justiça. Romanos capítulo 3, versículo 26 diz: para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Não apenas o próprio Pai se tornou nosso defensor e nossa justiça, como em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Agora temos certeza de que ele é a nossa justiça, porque Deus o fez ser. Se palavras significam alguma coisa, temos o direito legal agora de comparecer na presença do Pai como se o pecado jamais tivesse existido. Está claro em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Jesus disse-lhe: eu sou a videira, vós, os ramos. João capítulo 15, versículo 5. A videira é justa, e o ramo é a justiça da videira. Assim,
os frutos que a videira daria naturalmente através dos ramos serão chamados frutos de justiça, os quais serão o mesmo tipo de fruto que Jesus deu na sua caminhada terrena. Temos a alegria de dar um tipo de fruto que Jesus não podia dar na sua caminhada terrena. Ele podia curar os enfermos, alimentar os famintos e ressuscitar os mortos. Mas nós damos outro tipo de fruto, nós levamos homens a Cristo, o qual lhes dá vida eterna. Podemos levar os homens às profundezas do conhecimento da justiça de Deus forjada em Cristo para nós. Podemos fazer coisas pelos espíritos dos homens que Cristo não podia fazer. Ele ainda não havia morrido e cumprido o castigo pelos nossos pecados, tornando possível a nova criação. Nós podemos ter essa frutificação espiritual em Cristo, estando firmados em justiça. Temos uma base sobre a qual podemos estar firmes e uma confiança em nossa perspectiva para a vida. O homem sempre foi servo do diabo, um escravo bajulador. Mas a nova criação, com essa justiça, faz do homem um senhor. Ele não é mais um súdito do adversário. Ele agora reina sobre o inimigo. O homem não fala das suas fraquezas e falhas, mas da alegria na habilidade recém-descoberta de agradar ao coração do Pai. Agora ele deve agir como se soubesse que é justo. Deve se beneficiar do fato de que é a justiça de Deus. Seu convite está de pé para entrar na sala do trono e visitar o Pai a qualquer momento. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. A nova criação sabe que é a justiça de Deus tão claramente quanto uma mulher sabe que está casada com seu marido quando a cerimônia de casamento termina. Ela agora ocupa o lugar de esposa no lar do casal. Os dois se tornaram um. A nova criação sabe que é a justiça de Deus, e que tem o direito legal de usar o nome de Jesus. Sabe que o nome tem toda a autoridade nos 3 mundos. Pela sua união com Cristo, a nova criação se tornou não apenas herdeira da autoridade contida nesse nome, como portadora dessa autoridade. Ela agora pode usá-la. Quando Jesus disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus capítulo 28, versículo 18. Essa autoridade era para a nova criação, e não para ele próprio. A justiça de Deus torna o homem realmente um com Cristo. Ela deu do homem uma capacidade criativa, um espírito dominante. Agora ele é vencedor, ele é Senhor, e a nova vida de amor do Mestre tomou posse dele. Ele se tornou um verdadeiro Jesus-homem. O homem da nova criação toma o lugar de Jesus na terra. Ele não é como aqueles que estavam debaixo da velha aliança, os quais tinham uma justiça limitada. Ao contrário, a nova criação tem justiça ilimitada. Essa justiça é transferida a ela e é a própria natureza do Pai. Israel tornou-se justa por decreto. Nós nos tornamos justos pela nova criação. Essa nova e maravilhosa justiça nos habilita como companheiros de Jesus, e nos capacitará para a eterna comunhão com o Pai ao longo das eras. Portanto, esta é realmente a genialidade da redenção, o milagre da nova criação. Agora ouse pensar em si mesmo como sendo exatamente o que o Pai diz que você é. Ouse entrar na presença do Pai com uma alegria destemida, dando a conhecer a Ele o seu pedido. Ele é seu Pai, você é seu filho. Em nome do Redentor, você tem acesso à presença do Pai a qualquer momento, pois tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João, capítulo 15, versículo 16. Não estamos orando nosso lugar como filhos ou nossa posição em justiça se não tomarmos nosso lugar. Façamos o Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo serem orgulhosos de nós. Uma mensagem sincera quando Jesus se aproximou do túmulo de Lázaro e disse: Tirai a pedra. João, capítulo 11, versículo 39. Marta deve ter agarrado o braço dele e sussurrado: É tarde demais, mestre, o corpo dele já se decomposição. Jesus a olhou nos olhos, dizendo: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Versículo 40. Então, a pedra foi retirada. Jesus andou até a entrada do túmulo com convicção divina. Jesus não tinha uma sensação de fé, nem falta de fé, ele simplesmente era a ilustração de uma justiça inconsciente. Ele revelou o que a justiça realmente é.
Em minha imaginação me coloquei ao lado do mestre quando ele gritou: Lázaro, vem para fora. Versículo 43. Eu temi pela reputação do mestre. O que as pessoas iriam pensar se Lázaro não saísse? Aqueles pensamentos de medo, nascidos do conhecimento gerado pelos sentidos, foram interrompidos porque a justiça havia falado e Lázaro saiu. Resumo: a encarnação foi a união da divindade com a humanidade por intermédio do bebê de Belém, foi a invasão do amor na dimensão do individualismo. O que há muito era esperado finalmente havia chegado. Deus havia se unido à humanidade. E a invasão não foi com um exército, mas na forma de um delicado bebê. Era como o amor, algo inevitável. E lhe deram o nome de Jesus, um nome que encheu as eras de canções e melodias. Jesus trouxe coragem aos derrotados, liberdade aos cativos, força aos fracos, cura aos enfermos e vida eterna ao mundo. Aquele bebê deu a Maria sua primeira grande alegria em uma pequena aldeia de Belém e devolveu à mulher a coroa que ela havia perdido no jardim do Éden. A mulher era auxiliadora do homem e tornou-se sua escrava após a queda. Jesus lhe deu esperança, igualdade e fez dela a rainha do coração da nova criação.